Durante a execução de um projeto, todas as etapas são de extrema importância. E não menos importante é a escolha das tintas. Para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos aqui o Luiz Neto, que é técnico da Suvinil. Luiz, muito obrigado pela presença aqui, por nos trazer um conhecimento mais específico sobre essa área. E uma dúvida que nós temos, como escolher a tinta perfeita? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Antes de escolher muitas vezes a tinta, nós precisamos definir o sistema de pintura, né? A gente devemos escolher o processo e o tratamento a ser realizado com muito critério, muito cuidado, pois esse processo é o que vai determinar a durabilidade e a resistência da tinta, independente do cenário em que ele for encontrado, tá? Em várias regiões, principalmente aqui no estado de São Paulo, nós temos aqui uma anuância muito grande de ambientes, dentre eles regiões litorâneas, regiões montanhosas, regiões com alto índice de poluição. Então, antes mesmo da pintura, é necessário realizar uma lavagem e, através dessa lavagem, determinar a concentração de cloro a ser utilizada. Existem vários contaminantes que podem prejudicar o processo de pintura, Rafael. Tá? Dentre eles, o crescimento de fungos, algas e até mesmo a fuligem que nós temos no nosso dia a dia. Ok? Esse processo de lavagem ele é fundamental, porque através dessa lavagem é removido todos os pontos que têm incrustações de fungos, algas, que são aquelas manchas avermelhadas, os fungos são manchas negras que tem na fachada, ok? Então uma lavagem de alta pressão com a concentração de cloro adequada, ela vai permitir com que o processo de pintura ele tenha uma alta performance. E com isso daí podemos prosseguir com o processo de restauração, que consiste em abrir, reparar as trincas, ok? Fazendo todo o procedimento através da utilização de um fundo preparador de paredes que irá colar as partes soltas, a aplicação de um sela-trinca que vai ajudar na movimentação, dilatação e contração dessas trincas, sejam elas estruturais ou mesmo de movimentação, ok? Para assim, então, entrar no processo de impermeabilização, que é um processo fundamental. Hoje, grande parte das reclamações de qualquer síndico ou de qualquer condomínio é a entrada de água dentro das unidades, muitas vezes até chegando a prejudicar os móveis dos moradores, e onde os moradores têm que muitas vezes entrar até com ações. Ok? Para que isso não venha acontecer e esse investimento da pintura possa valer a pena, é necessário que seja realizada a aplicação de um impermeabilizante. Esse impermeabilizante é o que vai garantir todo esse processo da não pergolação de água, ok? Para dentro das unidades. Legal, Luiz. A gente ouve falar muito sobre reclamações em relação à impermeabilização. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso e o quanto isso impacta na qualidade final de uma pintura. Excelente pergunta, Rafael. No dia a dia, eu tenho encontrado muitos condomínios com esse tipo de reclamação que após a pintura, né, num determinado período, ainda persistiu o problema de infiltrações para dentro das unidades, ok? Isso está relacionado com a utilização no mercado do selador acrílico, onde nós temos também no nosso portfólio, ok? Porém, o selador acrílico ele não tem a função de impermeabilizar a fachada, a função dele é tampar a porosidade, e isso é utilizado somente em reboco novo. Não somente a Suvinil, como qualquer outro fabricante, ela coloca em sua indicação, ok? A utilização do selador acrílico somente para reboco novo. Porém, isso é um vício de mercado e eu recomendo para todos os síndicos a utilização do Suvinil Suviflex, o qual tem uma impermeabilização fantástica e vai prevenir para todos esses problemas de infiltrações na fachada. Legal, Luiz. A gente ouve falar muito sobre empresas que têm problema nesse processo de impermeabilização. Eu queria que você falasse um pouco o que ocasiona isso na qualidade final do serviço. Legal, Rafael, excelente pergunta, porque é do meu cotidiano visitar condomínios e nesses condomínios eu encontro uma reclamação que é muito frequente, que é a infiltração dentro das unidades num curto período após a última pintura.
E isso está atrelado a uma falha de impermeabilização, onde muitas vezes a empresa anterior ela não utilizou um impermeabilizante, no nosso caso o Subflex. Ela utilizou um selador acrílico e por isso que eu não recomendo a utilização de selador acrílico em uma repintura predial, pois ele não tem compromisso algum com impermeabilização. Na verdade, você acaba empobrecendo o seu sistema de pintura quando utilizado o selador acrílico. E a principal consequência disso numa superfície altamente absorvente é que vai entrar água ou uma umidade para dentro da unidade e com isso pode danificar móveis, o crescimento de fungo dentro das unidades, quando está relacionado a uma falta de um trabalho bem executado anteriormente. Luiz, e após o preparo dessa superfície, tudo isso que você falou, como que eu consigo identificar qual é a tinta ideal para o meu condomínio, qual tinta que eu devo escolher, quais são as diferenças entre elas? Nós temos uma associação, a Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, onde existe uma norma que classifica as tintas, sendo elas econômica, standard e premium, ok? As tintas econômicas, elas são indicadas somente para áreas internas, onde não tem contato com água, ok? Enquanto que as tintas standard, elas podem ser aplicadas numa área molhável, mas com uma limitação muito grande e baixa resistência ao intemperismo, que é sol, chuva e exposição ao clima, ok? Enquanto que para pintura predial, nós indicamos sempre as tintas premium, que elas têm em sua composição a concentração alta de resinas acrílicas, pigmentos e demais itens em sua composição que garantem que ela vai permanecer em sua fachada por muito mais tempo que qualquer outra. E dentro de um orçamento, eu imagino a importância que deva ter cada tinta para cada superfície. A gente vê no mercado hoje orçamentos com discrepância de valores, um muito alto, outro muito baixo. Qual é o problema dentro disso? Como que a gente consegue se precaver para não contratar uma empresa somente pelo valor que ela nos oferece por esse serviço? Oi, Rafael, isso daí é a pergunta de $1 milhão, ok? Por que existem tantas diferenças, mesmo muitas vezes sendo ofertado até mesmo uma tinta premium? É de extrema importância identificar todos os processos, desde a preparação até a chegada da fase da pintura. E quando a gente fala de tinta para aplicação na área externa, nós temos uma tinta acrílica convencional, ok? Que está classificada como premium, dentro da Abrafat, dentro das suas classificações, mas nós temos ali ainda produtos que são mais robustos, principalmente no aspecto de durabilidade e resistência, aonde dentro do portfólio, inclusive da Suvinil, nós temos o acrílico fosco completo, que é o produto mais indicado em todo o nosso portfólio. Além desse, nós temos também o Suvinil Proteção Total, que é uma tinta elastomérica, que ela acompanha as dilatações e contrações oriundas do intemperismo, e com isso você escolhendo qualquer tecnologia que seja dentro do segmento premium, é importante identificar qual é o produto mais indicado que tenha a melhor resistência e performance para que tenha essa durabilidade estimada no mercado de 5 anos. Luiz, e você falou sobre a diferença das tintas. Eu imagino que sejam muitos dados técnicos que a gente precisa observar. Dentro das propriedades, algo que a gente precisa prestar muita atenção em uma tinta, o que você diria? Qual luz que você traz para quem está escolhendo uma tinta? Bom, Rafael, essa pergunta é extremamente importante, porque temos muitas tecnologias, muitas tintas no mercado. Agora, uma dica muito importante é fazer uma consulta ao boletim técnico, ok? Onde lá na sua indicação ele tem que constar que é uma tinta para exterior, ok? E que tem alta resistência ou boa resistência ao intemperismo, pois todas essas tecnologias elas tendem a resistir por muito mais tempo na fachada, ok? Luiz, e na escolha da tinta, a tonalidade que eu escolho para o meu prédio, alguma preocupação que eu preciso ter nesse momento? Sim, existe sim, pois mesmo você trabalhando com tintas de alta performance, tintas premium, dependendo da tonalidade, pode haver um desbotamento precoce. E como é que eu sei quais são essas tonalidades?
geralmente está escrito nas embalagens e também no boletim técnico, ok? Mas geralmente são cores vermelhas, verdes escuros, amarelos muito intensos, então laranjas também são tonalidades que têm um desbotamento muito precoce. Não que a tinta possa perder qualidade, mas a tonalidade ela pode ficar danificada, né? Ela pode perder tom em um curto período de tempo, e isso pode acarretar um descontentamento por parte dos condôminos, ok? Por isso que encontramos nas ruas muitos prédios em tons pastéis. Então uma combinação com tom pastel com baixo desbotamento é sempre importante fazer esse tipo de consulta, onde no caso de dúvidas mais frequentes é importante entrar em contato com o SAC ou até mesmo o site da empresa de tinta a ser escolhida. Qual é a diferença entre perder a pigmentação e não perder a proteção, sobre a qualidade da tinta? Fala um pouco mais sobre isso. Excelente pergunta, Rafael. Para desbotamento, o que acontece? São algumas tonalidades, como eu já havia falado anteriormente, sendo os pigmentos mais sensíveis à luz, né? Portanto, é o pigmento que perde a sua tonalidade original. E com relação à durabilidade, quem promove essa durabilidade é a resina empregada naquele produto. Portanto, a sua durabilidade não é comprometida, e sim, muitas vezes, a sua tonalidade, ok? Luiz, e dentre a diferença de todas essas tintas que você falou, nós sabemos que tem as de catálogo, as preparadas em máquinas. Qual a diferença entre elas? Você sugere algum tipo de utilização? Excelente pergunta, Rafael. Nós temos sim essas duas tecnologias, ok? Dentre elas, a tinta de máquina é muito recomendada para áreas pequenas, até porque é uma cor personalizada, e tudo que é personalizado, ele carrega consigo um preço mais alto, né? E não que não seja possível aplicar em uma torre, não há problema algum. Porém, para essa situação, eu super indico tintas prontas de fábrica, seja de qualquer fabricante que seja, ok? Luiz, e nós falamos sobre todas as etapas dessa execução, desde o preparo da superfície, a escolha da tinta, a aplicação. Após essa tinta ser aplicada, ou seja, após a pintura, algum tipo de cuidado, manutenção sobre isso? Sim, Rafael, existem algumas questões que devem ser observadas. Nós recomendamos aí a lavagem entre 2,5 anos até 3 anos. Por quê? Com essa lavagem de alta pressão é removido todos os contaminantes que possam existir incrustados na parede. Com esta lavagem, o condomínio ficará com aspecto de novo para ser programado a nova pintura que acontecerá nos seguintes anos. Luiz, eu quero te agradecer por tanto esclarecimento que você trouxe para a gente, a propriedade sobre o assunto, esclareceu muitas dúvidas nossas, dúvidas daquele que está contratando um serviço. Queria saber se você tem alguma outra recomendação, algo que você queira finalizar aí. Maravilha, Rafael, eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo com todos aqueles que estão iniciando o processo de pintura, ok? E uma ressalva que eu gostaria de fazer é que, no caso de dúvidas, entre em contato com o SAC, com a empresa fornecedora de tinta, porque ela pode trazer maior clareza nos procedimentos e até mesmo o envio de um técnico até o local, para que todas as informações sejam niveladas, ok? Muito obrigado. Legal, obrigado.